Câncer de boca é um problema de saúde pública que deve ser levado a sério. Devemos levar em consideração as lesões iniciais de boca, principalmente as lesões chamadas de leucoplasias, que são aquelas lesões brancas, e as eritroplasias, que são as lesões avermelhadas, que são lesões iniciais naqueles pacientes que têm fatores de risco, como os tabagistas, os etilistas e aqueles que têm má higiene oral. Eu vou falar aqui das 6 principais causas de câncer de boca. A número 1, que é a principal, é o tabagismo. Os pacientes que fumam durante muito tempo, aqueles que têm décadas de cigarro, que fumam vários cigarros por dia, eles em algum momento da vida podem aparecer com lesões malignas na boca. O cigarro, ele produz ao todo aproximadamente 60 substâncias cancerígenas. E essas substâncias, quando entram em contato com a mucosa oral, junto com a alta temperatura da fumaça, isso pode sim levar a uma agressão dessa mucosa e, consequentemente, neoplasias transformando em câncer. Em segundo, temos a bebida alcoólica, que quando associada ao cigarro, potencializa o efeito e isso pode gerar sim também essas doenças malignas. Em terceiro, temos a má higiene oral. Os pacientes que não têm aquela higiene oral, quando associado aos outros fatores de risco, que são cigarro e álcool, também potencializa e aumenta o índice de neoplasias nessa região. A má higiene oral, ela produz alguns efeitos anti-inflamatórios e também uns elementos chamados nitrosaminas, que, quando associados, eles também aumentam a chance de doença. Em quarto, temos as próteses mal adaptadas. Pessoas que usam próteses, dentaduras, que não estão bem adaptadas, elas podem formar umas mordeduras crônicas. E essas mordeduras, esses traumas de repetição na mucosa jugal, eles podem levar à hiperplasia fibrótica. E essa hiperplasia, quando fica inflamando, ela pode também gerar câncer. E repito, quando essa hiperplasia está associada aos outros fatores de risco comentados anteriormente, aumenta também o efeito que são potencializados com essas lesões. Em quinto, temos a exposição solar. O sol em excesso pode causar câncer de lábio e o lábio faz parte da boca. O lábio está muito exposto, principalmente o lábio inferior, e existem alguns tipos de câncer específico para essa região. E normalmente eles são acometidos em pacientes de pele clara e que se expõem muito ao sol. Então é mais um fator de risco importante que é bem evitável para essa doença. E em sexto, o HPV. O vírus HPV é um vírus transmitido de forma sexual, principalmente sexo oral, que quando os pacientes são expostos, baixa a imunidade e isso gera também alterações nas células, com neoplasias e câncer na boca e na garganta. Normalmente os pacientes que têm câncer por HPV não são os pacientes que fumam, mas as duas coisas também podem acontecer. Os pacientes com HPV, eles têm câncer mais jovens, diferente dos pacientes tabagistas, que vêm apresentar essas doenças em torno de 50 e 60 anos de idade. Já os que têm HPV positivo, não. Em torno de 30 a 40 anos, eles já podem adquirir a doença na boca. Então, resumindo, temos 6 principais causas de câncer de boca, que é o tabagismo, o etilismo, a má higiene oral, as próteses mal adaptadas, a exposição ao sol e a infecção por HPV, que é o papiloma vírus humano. Sabemos da importância desses tumores na nossa região, então compartilhe essa informação, que é importante que chegue no maior número de pessoas possível.